Olá, turma. Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. Nossa unidade curricular, Banco de Dados, ok? Vamos dar continuidade na nossa sequência aí. Tá ok, meus queridos? Então, deixa eu só me organizar aqui nas minhas abas aqui, várias abas, né? 250 mil abas abertas. Fechá-la aí todas. E vamos dar continuidade na sequência aqui, tá? Obrigado, Ismael. Obrigado, meu querido. Recíproco aí com você também, dessa parceria aí e esse contato, esse relacionamento que a gente construiu aí juntos, né? Tá bom, turma? Tomara que tenha sugestões boas lá, né? Para nós, tanto para melhorar como questão profissional, como para a gente melhorar aí questão estrutural também, né? Acredito que vai dar uma melhorada para nós aí também. E dar continuidade nessa etapa aí agora, começando aí o terceiro trimestre, né? Dia 25 a gente deu pontapé inicial dessa nova etapa, aí já falei, não sei se eu falei para vocês, mas repito aqui, é nóis, Ismael. E a gente vai então dar início, então vamos caprichar aí nessa, não que vocês não fizeram isso na primeiro e segundo trimestre, mas que a gente sempre possa melhorar, né? Então que a gente venha melhorar nesse terceiro trimestre, tanto vocês quanto eu como professor, e a gente possa dar esse ponto de chegada aí, né? Essa reta final aí de vocês, que é muito importante, né? Vocês estão aí finalizando essa etapa maravilhosa aí, que é sair aí do segundo grau, conclusão aí do ensino médio, e já decidindo também novas etapas aí, novos desafios aí na vida de vocês, né? Se tornando também, muitos aí se tornando adultos também, né? Isso, ainda adquirindo aí novos compromissos, novos objetivos, novos propósitos. E eu fico feliz de participar aí desse pedacinho com vocês, na vida de vocês. Tá? Se puder contribuir ainda, né? Ainda vou contribuir ainda, mas se eu puder contribuir ainda mais, aí eu espero que sim. Estou disponível para vocês. Beleza? Se vocês quiserem também direção aí para as, né, pras faculdades aí que já tem, né? Já tem pessoas aí terminando, fazendo vestibulares, passando, né? Parabéns, né? A gente está bem feliz aí com os alunos que estão conquistando. E se tiverem precisar de alguma coisa minha, pode contar comigo, tá bom? E a gente está continuando, então, nessa maratona aí de banco de dados. Nós estamos falando sobre o nosso banco MySQL. Estamos construindo aí a inserção de dados e vamos dar continuidade, então, nessa aula de hoje, tá? Então, nessa aula de hoje, vamos continuar a desbloquear mais habilidades aí referente ao nosso banco de dados, nosso querido banco de dados. Para alguns muito complexos, para outros menos complexos, né? Temos várias habilidades dentro da nossa sala de aula aí. E nessa aula nós vamos aprender a inserir dados. Já vemos, né? Já vimos nesse caminho aí algumas aulas anteriores. Inserir dados dentro do banco de dados MySQL usando o comando insert. Gravar esse progresso. A gente vai entender como que faz esse progresso, né, dentro do jogo. O banco de dados faz esse salvamento automático. Salvar personagens, itens, conquista, ranking online e etc. A gente já viu esses temas, essa conversa já em aulas anteriores. Novamente, né, para turbinar os seus estudos aí, você poder se aprimorar ainda mais, conteúdos extras lá no na Apple Store ou na Google Play, o aplicativo aí, o app da Alura. Você pode tanto baixar quanto navegar pela web, tá? Baixe no seu celular, acompanhe os materiais direto aí na palma da sua mão. Lembrando, senhores, aí que se vocês fizerem um cadastro lá bem certinho na Alura, vocês ainda continuam usando o terceiro ano aí, ganha mais um ano de isenção lá nos cursos da Alura, tá? Então ainda professores e alunos têm esse direito aí de continuar usando a Alura aí depois desse término desse curso aí, tá? Então terminando o curso aí, ainda com as tuas atividades ativas dentro da Alura, vocês cadastrando certinho num programa que tem, lá depois eu posso passar o passo a passo para vocês, você continua usando ainda após um ano da conclusão do teu curso aí. Beleza? Imensos, né, catálogos lá, é imenso de cursos que pode aprimorar e melhorar o seu currículo e o seu conhecimento, né, Emanuele? Legal isso, né?
Então, notícia boa aí para nós, para vocês também. Continuando então, a gente parou na aula anterior bem nesse slide aqui, a gente vai dar continuidade então. O comando insert é uma ferramenta poderosa dentro do SQL, permitindo a adição de dados específicos em tabelas pré-definidas. A gente faz essa pré-definição antes lá nas modelagens, lembra das nossas aulas de modelagens, as nossas simulações de reuniões antes, né, que a gente faz uma modelagem que tem uma linguagem simples, né, que todo mundo pode compreender. E a gente evolui agora para a linguagem específica. O insert faz parte aí desse mundo. Existem outros comandos aí que a gente vai acabar encontrando durante o nosso caminho também. A sua sintaxe inclui a definição da tabela-alvo e a enumeração de valores a serem inseridos em uma coluna correspondente dentro de um banco de dados. Uma compreensão profunda de sua sintaxe é a variação, né, variações, que permite um controle mais refinado sobre como e onde os dados serão armazenados. Ok? Alguém tem dificuldade aí de compreender, de entender os comandos do SQL? Ou tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão também, né? A gente tem aí nas nossas máquinas o MySQL para ser instalados, né? A gente está revendo isso para tempo hábil aí para instalar para vocês. Enquanto isso, o professor encontrou uma ferramenta, aquela ferramenta que a gente usa online, para vocês conseguirem pelo menos fazer os comandos aí, aplicar as atividades, né? Porque esses comandos, esse conceito só entra na nossa mente quando a gente exercita, né? Então precisa de vários exercícios, várias atividades recorrentes para que a gente possa aprender isso aí, né? Isso funciona para qualquer área, né? Você quer ser um bom fluente em inglês, você precisa praticar o inglês, né? Você precisa ser um cara de corrida, você precisa correr, você precisa ter um corpo bom, você quer treinar numa academia, você precisa treinar. Matemática, precisa fazer exercícios, 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 para que você seja bom. Em tudo que você quer dominar, você precisa ter atividades recorrentes assim de exercícios. Emanuele, exatamente isso. Isso é ruim. O banco lá não é um banco, né? Você não consegue armazenar isso. A gente até conseguiria fazer isso, mas pago, não é o caso. E é esse ponto negativo mesmo, né? Eu tenho uma SQL instalada na minha máquina, é bem fácil instalar na máquina de vocês aí. Só que eu não consigo ir até a escola, né? A minha agenda está bem corrida. E a gente precisa solicitar isso para a CED, para os técnicos irem instalar esses aplicativos, esses softwares aí na máquina de vocês. Também verificar aí se o hardware da máquina de vocês é suficiente e também verificar aí a conexão da internet que eu pedi também. São esses 3 itens que eu pedi para verificar para vocês, para melhorar nossas aulas aí. Gostaria muito de estar praticando essas aulas direto no MySQL, no console de vocês aí. Mas por enquanto, a gente vai se adaptando aqui, né, Emanuele? Qualquer coisa, qualquer sugestão aí, vocês me falem, tá bom? Eu esperando a resposta lá do pessoal, eu vou mandar também a carta para a coordenadora ali e para o diretor, tá? Para verificar essa agilidade aí. Porque senão a gente acaba perdendo, né? Tanto eu quanto o professor, que não consigo dar a aula conforme eu planejei, né? Eu tive que adaptar a grande maioria das minhas aulas. E quanto vocês também, né? Tem essa perda aí. Um lado positivo, Emanuel, em todas as coisas a gente tem que ver lado positivo. Quando some os teus comandos, você tem que fazer tudo de novo. E isso é um exercício, né? Isso vai fazer você repetir várias vezes e nisso a gente vai ficar bom. Quem repete, quem faz muitas vezes a mesma coisa ou exercícios, acaba ficando excelente naquilo que faz, né? Sobre o comando insert, a gente tem então que ele é usado no SQL para adicionar novos recursos, né? E ele exige que você informe o nome da tabela onde os dados são inseridos, as colunas que receberão os valores e os valores a serem armazenados, correto? A gente tem aí né, vários alunos e vários níveis de conhecimentos de facilidade também de aprendizado, né? Tem uns que têm mais facilidade de aprender, tem outros que menos, tem gente que domina a área da exatas, né? Tem gente que domina a área da humanas, mas vocês que escolheram esse curso aí, então acredito que tem a facilidade para as tecnologias e para aprender conteúdos da programação.
Só que não é um bicho de sete cabeças, isso aqui é para todo mundo, né? Como eu falei para vocês, todo mundo que se dedica e pratica, fica bom, né? Aprende, consegue aprender isso. Isso não tem uma regra, não existe. Nasci para isso, nasci para lidar com banco de dados, nasci para ser programador, tenho dom para isso, né? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos. Quem tem menos tem que suar um pouquinho mais, né? Mas é possível aprender. E quem tem essa facilidade só de olhar, às vezes, só de ver o professor falar, já está um passo à frente, né? Já consegue executar os passos. Beleza? Então são essas informações aí que o banco de dados exige na inserção de dados, né? Pelo menos que você tenha ali o nome da tabela, então você tem que ter esse conhecimento aí. Por isso que é importante aqueles documentos, né? Aquela biblioteca que a gente falou. Todos os passos anteriores que a gente fez nas nossas aulas são passos importantíssimos para a gente conseguir agora avançar aí na questão do banco de dados. Comando insert, um exemplo aqui para vocês, né? Então a gente tem aqui insert into, tá? Deixa eu pegar minha caneta. Então a gente tem insert into aqui dentro do SQL, né, do MySQL. Insert, a gente vai inserir dados. Into, dentro da onde? Da tabela jogadores, tá? Lembra o slide anterior que a gente falou? Precisa saber o nome da tabela, a coluna que serão os valores e os valores a serem armazenados. E aqui a gente tem, né? Todos os dados da sequência aqui, nome, nickname e ID. A gente tem a sequência de que a gente quer inserir dentro de cada lugar aqui. E os valores, a gente coloca no final valores, né? De valores. Então a gente tem o nome Maria, que vai ser acrescentado aqui no nome. Nós temos Pixel Kim, que é o nickname. E nós temos 2, que seria o ID. Então nós estamos dizendo para o nosso banco de dados que nós temos essa sequência e queremos inserir esses dados dentro do nosso banco. Beleza? O que é importante, né? O insert, por que ele é importante e o porquê que a gente tem que entender essa sequência, né? Por que é importante? Porque permite registrar novas informações dentro do banco de dados. E a gente precisa isso, né? O banco de dados existe exatamente para isso. Senão não teria sentido nenhum a gente está estudando o banco de dados ou ter um banco de dados, né? Nós precisamos ter esse banco de dados estruturados, que são aulas que a gente viu nas aulas anteriores. Quando ele já está estruturado, ele precisa funcionar automaticamente, né? Inserindo essas informações para nós. Novas informações dentro do banco de dados, isso é rotina, né? É como o corpo da gente bombando o sangue no coração, como o ar vindo de fora do oxigênio, entrando nos pulmões, recolhendo ali só o oxigênio e jogando o dióxido de carbono fora. É uma sequência que faz naturalmente, né? As células andando pelo corpo. Assim seria um banco de dados funcionando. Inserir informações para ele é como respirar, né? Novas informações. Coletar as informações e apresentar na tela também. Então, essa é a vida aí do banco de dados. Funciona, essas informações pode entrar cadastros de nome de pessoas, de players, né, de jogadores, itens, pontuação. A gente fala nesse vocabulário com vocês aqui porque a gente é de programação de jogos, né? Então a gente vai falar de jogos, de plays, de itens, de pontuação, mas o banco de dados ele serve para tudo, né? Tudo que tem na web, tudo que tem no mobile, tudo que na televisão, tudo que é lugar que precisa armazenar informações, que tenha um login, pelo menos, de acesso, nós temos um banco de dados atrás de tudo isso. Tá? Dá ao desenvolvedor controle total. Então, o desenvolvedor vai ter aqui o controle total de tudo que está acontecendo, sobre onde e como os dados serão guardados. Então, o insert aqui dá essa autonomia de controle total aqui para o desenvolvedor. Beleza? Profundidade dos dados, estrutura dos dados em profundidade. Cada tabela em um banco de dados funciona como uma caixa organizada, com regras claras sobre o que pode
ou não pode ser guardado dentro dela. Por exemplo, tipo de dados definidos, a gente precisa ter, a gente lembra que a gente falou bastante sobre isso? Números, textos e datas. Nós precisamos saber o tipo de cada dado que a gente vai precisar guardar, que tamanho que a gente vai guardar, né? Se vai ser número, se vai ser texto, se vai ser datas, limites de caracteres. Lembra que a gente coloca os limites dentro de parênteses, né? Varchar, por exemplo. Varchar 50, a gente está limitando aqui o número de caracteres que cabe dentro dessa memória do banco de dados, de texto, quantidade 50. Restrições que evitam dados duplicados, né? Então a gente faz as restrições, né? Tá? Então tudo isso é importante a gente entender. Essas regras têm que ficar bem claras para nós aí, para vocês poderem dar continuidade em como gerenciar aí o banco de dados, ok? A gente fez esse exercício, não lembro agora, mas eu já vou abrir o Class ali para ver. A gente tem um exercício para fazer. Não lembro qual que é a atividade que a gente tinha lá. Aberto a gente começou a fazer e não terminou. Alguns fizeram. Mas agora sim, pense em um jogo de luta. Se você tentar equipar um personagem com uma espada gigante em uma classe que só aceita armas leves. Pense comigo aqui, nós estamos num jogo, o nosso banco de dados é direcionado para gamer. O jogo trava ou dá certo, né? Essa é o enigma e a preocupação. No banco de dados é igual. Se você não respeitar a estrutura da tabela, né? O dado não entra ou pode até ser corromper o nosso sistema, né? Então imagine você que quer colocar algo muito gigantesco, né? Uma bola de futebol, quer guardar uma bola de futebol, dentro de uma caixinha de fósforo, né? Não tem como, né? Mais ou menos isso, mesmo a interpretação aqui da espada gigante dentro do lugar onde você guarda armas leves, né? Num baú, numa mochila, por exemplo. Então, essa ideia aí de a gente de respeitar a estrutura de uma tabela. Conhecer a nossa estrutura da nossa tabela e respeitar aí conforme você vai guardar esses dados, né? Até porque você tem que gerenciar isso junto com o nosso gerenciador, né? Porque o nosso banco de dados MySQL é um gerenciador de banco de dados. Você é o dono aí de tudo essas responsabilidades de gerência. Pergunta aí, não sei se eu fiz essa pergunta lá passada, mas eu vou repetir aqui para vocês me responder. Você já jogou algum game que deu bug porque tentou equipar, salvar ou usar algo que não era compatível com o personagem ou fase? E se sim, qual que foi? Eu acho que eu fiz essa pergunta ontem, eu estava falando do jogo do Lego que eu estava jogando e não salvou nada. Passei umas 3 fases, quando fui conectar de novo, não tinha salvo, né? Pode ter sido erro meu? Pode. Pode ter sido bug do jogo, do videogame, do banco de dados? Pode. Tudo pode acontecer, né? Tá? Mas é terrível isso acontecer. Você não quer perder ali tempo, né? Horas do teu dia ali, ou dificuldade, às vezes é muito difícil de conseguir de novo, talvez você nem consiga, e perder, né? A Emanuele lá, dar bug em jogo desse jeito, por item, nunca deu pra ela, né? Nunca deu pra mim. Ela falou que nunca aconteceu com ela. Tá? Mas algum bug assim que seja relacionado a banco de dados, Emanuele, você tem algum exemplo? Não. Ou viu alguém, né? Eu, no meu caso, eu presenciei isso aqui, não que eu estava tentando simular algum erro, né? Mas aconteceu isso comigo. Mas não foi porque eu quis guardar equipar, né? Ou guardar item, né? Mas eu tentei fazer um save, né? Tentei fazer um save da fase, que normalmente faz automático, e não aconteceu. Beleza? Alguém aí quer compartilhar mais alguma coisa? Já teve um jogo que não salvou, né, Manoel? Isso é chato isso. Normalmente a gente tem que descobrir qual que é esse bug, né? Bug do sistema, do banco de dados ou nossa? Eu não entendi o que aconteceu com o meu, mas provavelmente seja da interface com o banco de dados, né? Não, nem o banco de dados, né? Mas se não é
feito o insert lá no banco de dados corretamente. Pode ser um erro de programação, um bug de programação de interface, né? Uma API, né? Porque a API faz comunicação com o banco de dados. Muitos, na real. Então, esse é um bug recorrente, né? Eu acho que tem muita gente aí que acaba passando por essa situação aí. Eu passei, eu sei dizer para vocês que não é legal, não. E a importância da consistência desses dados, vamos lá falar sobre isso. Manter a consistência dos dados não é apenas uma boa prática, é essencial para a integridade dos nossos bancos de dados. Consistência, então, é a palavra importantíssima aí dentro do mundo do banco de dados. Tá? Dados inconsistentes podem levar a resultados imprecisos em consultas, relatórios falhos e, em casos extremos, a corrupção de banco de dados. Por isso, verificação da integridade e validação dos dados são cruciais durante a inserção. Então, muito importante tomar esse cuidado na inserção, porque a gente pode causar falhas aí dentro das estruturas do banco de dados, né? E fazer a corrupção aqui, né? Imagine você detonar com o banco de dados aí, Manoel. Foi dada a missão para você inserir uma informação dentro do banco de dados aí da tua empresa. Uma informação bem importante de valores, né, monetários ali, ou dados que valem dinheiro, e você não conseguiu fazer essa inserção, e quando fez, deu a falha, ainda bugou todo, corrompeu, né, toda a estrutura do banco de dados. Perdeu todas as outras informações, não só a tua, mas todas as outras, né? Você vai fazer, provavelmente você vai perder muito dinheiro aí, se a empresa for sua, se o negócio for seu, e se você for um CLT, né, você vai provavelmente ganhar aí problemas para ser resolvido, né? Ou se resolve ou é rua, né? É um problemão mesmo, né, Emanuel? Então pense comigo aí, é importantíssimo a gente saber lidar aí com esses dados, né? São pedras preciosas, né? Dados, informações. Hoje o mercado funciona aí com base em dados e informações, né? Já falei isso com vocês. Os dados de vocês são muito importantes para o mercado, para esse mundo capitalista, né? Então eles capturam aí idade, nome, sexo, né, da pessoa, o tipo de produto que gosta, que consome, e várias outras informações que ele capta e joga dentro do banco de dados. Aí ele consegue gerar um mercado e gerar um lucro aí em cima de informações, né? Não só esse tipo de informações, mas existem inúmeras informações aí que fomentam, que agitam o mercado aí. O mercado financeiro é um deles, né? Mercado financeiro aí, quem gosta de mexer, né, com compra de bolsa, de valores, criptomoedas também, né? Temos que usar aí as informações o tempo todo. Uma notícia lá nos Estados Unidos interfere aqui no meu dinheiro aplicado na bolsa de valores, né? Então eu posso ter um banco de dados, tem essas informações aí sendo automaticamente alimentadas por um robô, por uma IA ou por mãos mesmo. E essas informações sendo alimentadas o tempo todo, me dando direções de como ganhar dinheiro no mercado, né? Então, esse mercado aí de dados é gigantesco e muito importante, né? Tanto quanto ganhar dinheiro, essas pesquisas, essas informações aí, né? Essas tomadas de decisões rápidas, tanto quanto a segurança disso, né? Quem trabalha com cibersegurança aí de banco de dados também ganha muito dinheiro, porque você manter esses dados guardados e seguros também é muito importante. Um batch inserts para eficiência. Vamos lá saber o que é isso então? Inserção em lotes. Nada mais, nada menos que essa palavra aí, origem em inglês, né? A gente tem aí inserção de lotes, né? Então a gente pode fazer inserções de vários dados ao mesmo tempo. São uma técnica avançada, especialmente útil em cenários onde grandes volumes de dados precisam ser inseridos rapidamente, né? A gente não basta ser expert em insert, em banco de dados, né, nessas informações, mas a gente precisa ser muito rápido também e, normalmente, agilizar nosso processo aí, usando esse método, essa técnica avançada. Tá? Ao invés de inserir registro um a um, este método permite agrupar múltiplos registros
em uma única operação de inserção, e o que pode aumentar significativamente aí a eficiência e reduzir o tempo de processamento, né? Tempo de processamento e tempo de mão de obra sua, né? De estar trabalhando em cima desses dados aí, dessas informações. Beleza? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguma pergunta a fazer? BetCerts. Quem já ouviu falar esse termo aí? Quem conhece? Quem já trabalha aí com banco de dados? Não trabalha não, Emanuele? Quem mais aí? Quem tem essa informação aí pro professor? Deixa eu ver aqui, quem que tá na sala hoje? O Adriano. Adriano, você gosta de banco de dados, Adriano? Tem facilidade? Como que é a tua experiência aí? A Annelise, a Dani, a Heloísa. Nós temos aí futuros programadores, né? Vamos cursar aí faculdades aí de programadores, desenvolvedores de jogos, desenvolvedores de sistemas. Vamos trabalhar com banco de dados também, né? Pode trabalhar com cibersegurança aí. Você gosta, Adriano? Beleza. Tem facilidade aí para entender esses conceitos novos aí? Ou já tem essa aptidão aí, né? Essa facilidade para desenvolver isso? Às vezes já trabalha, já vê, já estuda, né? Corre atrás. Também consegue entender um pouco melhor, mais fácil aí. Wet inserts nos games, então, como que a gente funciona isso dentro do game, né? Adriano, na verdade é assim, né? Eu falei para você, não existe uma regra, né? Isso serve para todos. Para todos e para tudo que você for fazer. Por exemplo, cantar. Cantar, você fala assim, poxa, minha voz não é muito boa. Mas cantar é para todos. E só existe persistência, técnica, né? E exercício. Técnicas e exercício. Então, qualquer um pode cantar? Qualquer um pode cantar. Música, violão. Ah, professor, tem gente que nasceu com o dom. Tem gente que pega o violão, nunca ouviu teoria nenhuma, umas 2, 3 pegadas está tocando uma música. Facilidade, tem facilidade. Mas para quem não tem facilidade, é possível aprender também? É, totalmente. É só também técnica, dedicação, né, e exercício. Para você tirar uma música, você tem que ficar horas e horas repetindo, repetindo, repetindo. Quando você repetir pela centésima vez e achar que está mais ou menos, você repete mais um tanto, até ela ficar natural com você. Quando ela ficar natural com você, você já está começando a ficar melhor, né? E as outras músicas, então, ficam fáceis de pegar. É assim com tudo. Banco de dados, programação, linguagem de programação, inglês, matemática, é para tudo, né? E não tem uma regra assim, eu nasci para isso. Não. Você pode fazer, você pode desenvolver essa atividade desde que você queira. Talvez com mais dificuldade do que outros, né, Adriano? Porque realmente existem as pessoas que nascem com essa facilidade. Eu queria nascer com essa facilidade aí, apesar de produzir bastante coisa já. Eu sou músico, eu sou formado em matemática, eu gosto de programação, mas eu não tenho essa facilidade, Adriana, que eu conheço colegas meus que têm muito mais, né, essa facilidade aí para desenvolver, para aprender rápido do que eu. Queria ter isso da parte deles, mas eu sou um cara esforçado, que nem você está fazendo aí, está falando. Tenha essa força de vontade aí para aprender, né? Então, vou aprender. Manoel, eu gosto de aprender, sempre estou buscando, né, novos desafios e gosto de aprender mesmo, né? Quero ainda fazer faculdade de música ainda, acho que o próximo passo aí. Quero ter mais essa habilidade aí dentro do meu currículo. Esse aí é um modo de incentivar vocês, né? Professor, programação não é para mim. Programação é para todos. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho das nossas aulas que essa área de tecnologia que foi disponibilizada para nós aqui agora nesse novo ensino médio, ela proporciona você se tornar uma pessoa melhor, né? Logo após você se formar aqui agora, você vai para a faculdade. Alguns vão ser empresário, outros vão trabalhar
para grandes empresas, vão ser CLT, outros vão ser PJs, indiferente de que rumo que você tome, né, seus próprios negócios, ou você vai gerenciar negócios de outros, você vai ser uma pessoa melhor, você vai sair tendo uma lógica melhor, raciocínio lógico, você pode usar essas técnicas para gerenciar a sua vida, o seu negócio, você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Dentro da tecnologia, você vai aprender a usar IA, lógica de programação, raciocínio lógico, né? Tomada de decisões, você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que muitas pessoas, né? Então, isso é muito importante. Dentro do Inserts, então, em lote, como que funciona isso? Quando, por exemplo, dentro de um jogo, vamos trazer para a nossa realidade de game. Dentro de um jogo, ele precisa salvar muitos dados de uma só vez, por exemplo, né? Imagine que você está num RPG online e que o jogador termina uma missão qualquer, e o sistema precisa registrar de uma só vez tudo que aconteceu dentro dessa missão. Os pontos de experiências ganhos, os itens que você coletou, o ouro que acumulou, a posição do personagem dentro do mapa. São várias informações, né, para o banco de dados guardar. Isso aqui é só uma pitada do que eu dei. Existem outras informações que podem ser guardadas dentro de uma vez dentro do jogo. Então é só para você entender o cenário aqui de como que funcionam as inserções em lote dentro do banco de dados, relacionando aí com o game, né? A gente pode usar isso também em outros lugares, né? Num software gerenciador de uma empresa, por exemplo, um software de RH, né? Os RPs, né? O RP conhecido aí nas empresas, né? Os softwares gerenciadores que tem dentro do mercado aí do nosso mercado, beleza? Então, banco de dados aí ele é usado em tudo. Por exemplo, se o jogo salvasse cada informação separadamente, imagina você jogando, esperando inserir uma informação por vez. Já demora, né? Já tem um poder de processamento, às vezes ali o jogo demora. Eu não tenho paciência, né? Eu fico apertando o botão rapidinho ali para avançar o mais rápido possível, porque eu quero jogar. Imagine você esperando um insert de vez de cada processo do jogo, né? O tempo de processamento aumentaria e poderia até travar o servidor, né? Causando aí um dano aí, não só para você, mas para outras pessoas que estão jogando também dentro desse servidor, tá? Com o batch insert, tudo isso é registrado em uma única operação, garantindo que os saves aí dos nossos jogos sejam rápido e seguro. Tranquilo? Certo, meus queridos? Práticas recomendadas, então, e os cuidados. Além de evitar inserções duplicadas, é importante a gente verificar a existência de registros antes da inserção. Pode ser que esses dados já estejam armazenados dentro do banco de dados. Então, por isso, esse cuidado aí com registros aqui antes da inserção. Usar transações para garantir a integridade também. E considerar o impacto de novas inserções em índices e outras estruturas de otimização. Então, a gente precisa cuidar disso aqui, nós como gerentes do banco de dados, usando a ferramenta gerenciador de banco de dados, a otimização, gerando também índices que melhoram essa otimização, né? Essas inserções. Então, a gente precisa cuidar de duplicidades, garantir integridade, cuidado com os registros aqui, né? Inserção de registro de qualquer jeito aqui, verificar se existem já esses registros anteriormente inseridos no nosso banco de dados. Esses são os cuidados e as recomendações aqui necessárias para a gente adotar aí para o nosso banco de dados, tá? A adoção dessas práticas não só assegura a qualidade dos dados, mas também a manutenção e a alta performance e a confiabilidade aí do banco de dados como um todo, né? Nosso banco de dados precisa ser confiável. A gente precisa dormir tranquilo, saber que nossas informações estão bem guardadas e quando a gente precisar delas, elas vão ser resgatadas para nós a qualquer momento, o mais rápido possível. Isso se chama auto performance, né? Então a alta performance do nosso banco de dados também é muito importante. E é por isso que a gente estuda e é para isso que a gente está tentando entender, para a gente chegar nesse propósito aqui de ser um bons gerenciadores aí, bons desenvolvedores de banco de dados. Ok?
Alguma pergunta? Vamos ver um exemplo aqui de insert. A gente já viu vários, a gente já praticou até. Um exemplo de insert aqui. Então a gente tem uma tabela clientes aqui, a gente está vendo aqui já nesse exemplo. Então a gente tem uma tabela clientes aqui. Então a gente vai inserir dados dentro, né, dessa tabela aqui. Beleza? Aqui está dizendo isso. É um comando, né? É um comando de inserção aqui. Então nós temos aqui os parâmetros. Logo nos parênteses aqui. Exatamente, Manela. Na prática a gente buga um pouco, né? É mais fácil ouvir ou falar do que colocar isso em prática, né? Então aqui a gente tem a sequência dos parâmetros de como que a gente quer isso, a ordem dentro da nossa tabela. Então nós temos aqui dentro dessa tabela nome, idade e cidade. Essa sequência aqui. Tá? O que a gente está dizendo? Que nessa sequência aqui a gente quer que insira esses valores, né? Valores de valores. Quais que são os valores? Nome vai ficar Ana, idade ficar 30 e cidade vai ficar São Paulo. Esse comando SQL insere um novo cliente chamado Ana, com 30 anos, residente em São Paulo, na tabela clientes. Tá? Esse é um exemplo simples que a gente precisa praticar, né, Emanuele? Praticar até ficar bom. Atividade de reflexão do conteúdo, então, estudado. Eu quero que vocês me respondam, então, a seguinte pergunta. Qual comando SQL é utilizado para inserir um novo registro em uma tabela? Então, entre A, B, e C e D, qual seria a sua resposta aí, meus queridos? Vamos lá? O Adriano falou que é insert. Quem mais? Vou colocar um risquinho aqui do lado aqui. A Emanuele também falou que é insert. Tá, o resto não acha nada, né? Não acha nada. Quem não me respondeu não acha nada, né? Nós estamos em... Deixa eu ver quantas pessoas nós estamos. 19? 19, mas conectados alunos são menos eu, a professora e a Nicole. Então são 19 menos 3, menos 4. Emanuel insert também. São 16 alunos, né? Então, só 3 me responderam, o resto aqui tudo, então, não acha nada, né? Treze não acha nada por enquanto, né? Porque não me responderam. A Sueli respondeu também. Letra D, né? Então vai diminuindo aqui os que não acham nada, né? O que não acha nada tá ganhando ainda, os que não me responderam. Brincadeira, né, turma? Vamos apagar aqui. Quem não quer responder também vou respeitar, né? Mas eu queria que todo mundo respondesse. Mais 4 alunos aí. Quatro aí me responderam essa questão aí, beleza? Tranquilos? Então a resposta aí eu vou por Analise, a Annelise também respondeu, são 5 então. Então a gente já tem aí o grande representante da população aí, né? Da sala de vocês aí respondendo a pergunta. Então vocês são representantes da grande maioria e a resposta então seria, né? A gente está falando sobre isso. Nada mais, nada menos que insert, né? Quem pensou em insert ou quem respondeu insert
está corretíssimo. O comando insert é um comando específico para adicionar novos dados em uma tabela, enquanto os outros comandos têm funções diferentes. Então, registre isso no seu caderno de vocês, porque pode ser que o professor queira colocar isso na prova, né? Falando em prova, nós temos, né, aí várias provas esse trimestre aí, ainda, né? Começando agora. Então, fique aí a dica para vocês. Conclusão desse conteúdo aqui. Então, nós temos aqui, exploramos a inserção de dados. Tá? Nas aulas anteriores também a gente fez lá, dentro do SQL Online lá. Então, exploramos a inserção de dados em um processo que é um processo essencial para a alimentação e atualização do banco de dados. Práticas eficazes garantem a integridade e a utilização das informações armazenadas. Beleza? Temos alguma coisa na Alura lá. Quem que está inscrito em algum curso desse da Alura lá? Levanta a mão aí. Nós temos lá a modelagem de banco de dados dentro da Alura. Temos outros cursos mais avançados também de banco de dados, a MySQL dentro do Alura. Temos vários cursos dentro do Alura lá. Alguém aí na turma que está lá, que participou, que se inscreveu, que concluiu, né? Eu sou um que concluí lá vários cursos dentro do Alura, tá? Tenho lá, a minha carteira está cheia de certificações lá da Alura, tá? Eu recomendo a vocês, é muito importante. Então, eu quero ver se esse vídeo aqui eu não vou passar para vocês, mas eu posso passar o link para vocês verem, né? A gente tem mais 10 minutos de aula aí, então vou deixar essa parte dos vídeos aí para vocês, de deixar quieto hoje. Então aqui a gente teria um vídeo falando sobre os comandos de insert, que adiciona registro dentro de uma tabela, né? Essa tabela pode inserir múltiplas linhas usando múltiplos sets de valores, tá? E se todos os valores estivessem em ordem das colunas, as especificações das colunas é opcional. Erros de tipo ou de restrições podem impedir a inserção, né? A gente, né, Manoel, você falou lá, na prática é um pouquinho diferente. Por quê? Porque esses erros aqui, turma, eles vão acontecer, tá? Nossa, professor, você está falando que você não ensinou certo e que a gente vai errar? Eu erro, todo mundo erra, porque uma condição aqui errada, que um valor errado ou alguma coisa que você falhou aqui, não vai ser feita a sua inserção. Vai impedir a tua inserção aqui. Tá? Beleza? Às vezes, um ponto e vírgula. Às vezes, um ID que já existe. Dados duplicados. E outras coisas aí que acontecem de erro de escrita, né? Ordem ali da estrutura do banco de dados e várias outras coisas que acontecem aí, porque acontece. Não vou dizer por quê, não sei por quê, porque acontece. Mas a gente tem que tomar cuidado, então, o máximo possível para que esses erros não aconteçam. Então, tomar cuidado aí ao adicionar registros, né? Os valores têm que estar corretos, né? Lembra que a gente falou os valores? Nome tem que estar com varchar, né? Data tem que estar com date, né? E assim por diante. SQL permite inserir múltiplos registros em uma única consulta. A sintaxe correta aí que a gente já viu é insert, into, o nome da tabela, as colunas que você quer mexer, né? Nome, ID, endereço. Depois disso, que está entre parênteses, depois disso você coloca valores, que é os valores que vão ser inseridos. Na sequência você coloca os valores que vão ser inseridos, né? Valor 1 na coluna 1, valor 2 na coluna 2 e assim por diante. Isso otimiza o processo, especialmente para grandes inserções. Cada conjunto de valores representa uma nova linha na tabela. Todos os conjuntos de valores devem ter a mesma quantidade de valores que o número de colunas específicas. Então, uma regra é isso aí, tá? Temos atividades dentro da Alura lá, tá? 3 minutinhos vocês conseguem fazer, mas a gente não vai
entrar na Alura hoje? Quem aí? Ninguém me respondeu. Quem aí tem inscrição na Alura lá ou concluiu algum curso na Alura? Levanta a mão aí ou dá um ok pro professor. Alguém? Emanuele tem? Quais cursos você tem lá, Emanuele? Ó, Adriano, recomendo para você aí, para fortalecer esse conceito aí de banco de dados. Tem vários lá, posso recomendar para você. Ah, você fez isso aqui já? Parabéns, hein? Tá praticando então? Não, mas parabéns, hein? Nossa, fiquei muito feliz que você tá seguindo aí esses passos aí, tá? Vai ser muito bom para você aí, vai ser uma grande profissional aí. Mexer com dados hoje dá para ganhar dinheiro, hein, Manoel? Dá para ganhar muito dinheiro. O mercado está muito carente. Quem gosta de mexer com dados é muito raro. São poucos, né? Estão ficando extintos, na verdade. Sabia que nós somos uma geração, né? Vocês mais do que eu, né? Eu já sou um pouquinho caminhado já, sou de uma outra geração, né? Mas essa geração atual de vocês aí, elas não estão querendo fazer algumas coisas. Uma delas é ser programadores, se interessar por banco de dados. É difícil falar isso, mas é a realidade. Não estão interessados nisso. Então vai ter uma falta no mercado, já está acontecendo essa falta. Não só nisso, né? Professores também, né? Hoje em dia, muitos não querem mais ser professores também. Você vai usar bastante se você for programadora de jogos, por exemplo, vai usar alguma referência de banco de dados, Emanuel. É bem importante saber isso. Ou para os teus negócios, né? Gerenciamento do teu próprio banco de dados, dos teus clientes e muito mais, né? Hoje você consegue fazer uma aplicação na IA para o celular. Falar nisso e depois eu vou passar para vocês, me cobrem. Tem uma IA hoje que faz aplicativos aí para os celulares, tá? Então vocês podem criar aplicativo de vocês aí com o banco de dados para ajudar vocês aí a gerenciar alguma coisa de vocês. Alguma ideia, algum projeto aí. Desde que você saiba digitar os scripts certinhos, os comandos ali para IA, ela constrói para você um aplicativo que você pode rodar na Apple, né, na iOS ou na Google ou Android. Tranquilo, abaixa o aplicativo, consegue colocar na loja até o aplicativo e vai te ajudar bastante. Design é muito bom, design também é um mercado muito, muito grande, muito bom. Eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que ele faz design para os desenhos lá da Disney, né? O cara é bom, pense num cara bom que desenha pra caramba. Tentei uma vaguinha com ele, não consegui, né? Porque eu não sou bom nisso aí. Mas o cara é bom nisso pra caramba. Ganha dinheiro que nem água. Então é isso. Outro conteúdo aqui antes de a gente encerrar a aula. E na próxima aula a gente vai criar nossas tabelas então, tá? Vamos criar algumas tabelas e vamos exercitar essa nossa aula aí. Então em SQL, a ordem das colunas da inserção não precisa seguir a ordem da tabela. Olha só que interessante. Então você tem lá a inserção, você tem a ordem lá, né? Por exemplo, tabela cliente. Você tem a ordem, né? Nome, idade, endereço, né? Você tem essa sequência aqui. Aí você vai inserir os dados, você quer colocar nessa sequência, né? Aqui está dizendo ó, a ordem da coluna, não precisa seguir a ordem da tabela. Só que, porém, você especifique o nome das colunas e os valores correspondentes. Então você precisa, na hora do insert, especificar isso para a tua inserção, né? Então você vai fazer lá insert into o nome da tabela, ok? Aí você vai colocar a coluna B e a coluna A, por exemplo, né? Nome e idade. Vai falar que você vai adicionar valores e você vai colocar os valores, tá? Assim os valores são atribuídos às colunas corretas, independente da ordem. No entanto, a quantidade de colunas e valores deve ser compatíveis. A ordem dos valores fornecidos deve corresponder à ordem das colunas listadas. Beleza? Entenderam essa ideia aqui? Da ordem?
Então você criou lá a tua tabela, a sequência, nome, idade, endereço, telefone. Aí você quer inserir, você vai inserir telefone, depois você vai inserir endereço, depois você vai inserir nome e idade. Toda fora de ordem. Não tem problema nenhum. Desde que você cumpra essas quatro colunas aí, 4 linhas, colunas, e desde que você coloque aqui, especificando aqui, ó, depois de into, nome da tabela, nesse parênteses aqui, ó, esse primeiro parênteses, deixa eu apagar tudo aqui para vocês entenderem. Desde que nossa sintaxe aqui da inserção de dados, que é essa aqui, ó, essa aqui é a nossa sintaxe, né? Desde que ela siga essa ordem aqui, ó, insert e into, o nome da tabela você tem que saber, não tem como ser diferente. Se não saber o nome da tabela, não consegue incluir nada nela. E aqui que está o pulo do gato, ó, entre parênteses, você coloca a ordem que você quer. Se a tua tabela começou com nome e você quer colocar nome aqui, pode ser, pode colocar. Mas se a tua tabela não começa com nome, se quiser colocar nome na segunda aqui, ó, e aqui colocar idade, não tem problema. Desde que você mostre aí para o teu código, né, para a tua inserção, que você quer colocar nessa coluna, os valores que você vai inserir. Beleza? Não sei se vocês me entenderam. Tranquilos? E a gente tem a atividade para a próxima aula, criar tabelas ali, vamos criar várias tabelas. E a gente fica para a próxima aula, então, né? Alguém tem alguma pergunta? A gente pode encerrar? Foram bem na prova aí que foi feita agora, essa de pesquisa aí? Colocaram lá coisas boas para a gente melhorar? Fora isso, então, turma, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar. Senão a gente fica, então, para o nosso próximo encontro, né? Nosso próximo encontro é só terça-feira que vem, de banco de dados, né? A gente tem encontro amanhã aí, tem aula amanhã normal, né? Sexta-feira a gente não se vê, mas é isso aí então, tá? Por enquanto é isso aí. Fico por aqui, forte abraço para vocês, até a próxima.